Anteriormente, na Era do Bronze, as religiões e mitos estavam amadurecendo junto com as civilizações. Neste episódio, continuaremos a partir de 1500 a.C., vendo as grandes inovações religiosas que criaram as culturas para as nações que fariam história na Antiguidade. Neste vídeo, faremos um panorama mundial de várias dessas crenças. Como de costume na nossa série, avançaremos apresentando a história da Idade do Bronze de acordo com a cronologia, sempre anunciada na data contida no título deste vídeo, e mostrando o que acontecia na história mundial paralelamente. Ao final do título você encontra o número da sequência dos vídeos. Nas descrições você confere nossa bibliografia e indicações para outros vídeos. Curta, compartilhe, inscreva-se e acione o sino de notificações para receber mais vídeos sobre estes e outros assuntos. Deixe seus comentários lembrando de respeitar as ideias dos outros, como gostaria que respeitasse as suas. Para apreciar melhor este episódio, confira antes os vídeos indicados nas descrições. O Egito vinha passando por um longo processo de construção religiosa. Nos enganamos em pensar que, em todos os momentos de sua história, eles sempre acreditaram na mesma mitologia. Estamos em 1500 a.C., mas a construção mitológica egípcia que temos notícia já havia iniciado 2000 anos antes. A religião egípcia começou com deuses tribais de diferentes localidades. Um dos primeiros foi o casal divino Min e Nekhbet, de Hieracantópolis, que claramente mitificavam ancestrais fundadores. Horus já era conhecido desde a antiguidade, mas parece que começou a ser associado aos faraós depois que Narmer unificou o Egito e então seu mito se uniu ao mito de Osíris. As crenças egípcias sobre as origens eram diferentes e o processo de síntese religiosa não as excluiu, mas as ecumenizou e as considerou complementares. A primeira surgiu em Mênfis com o mito de Ptah. Outro criador era Khnum, o deus carneiro de Elefantina, que modelava do barro, e sua esposa, Cabeça de Rã, soprava o espírito nos homens. Entretanto, muito cedo a divindade do faraó foi sendo estabelecida e isso refletiu nos ritos de morte. Como o faraó era o elo com o divino, um portal para ele ir aos deuses precisava ser construído, pois a ascensão do faraó garantia a vida eterna para os seus súditos. Assim nasceu a Era das Pirâmides e os textos religiosos das pirâmides. Séculos depois viriam os textos dos sarcófagos. Na crença egípcia, quando uma pessoa morria, o seu Ka, que era entendido como o conceito de uma entidade sobrenatural, deixava o corpo e somente voltaria ao corpo corretamente embalsamado. Sua crença não era de reencarnação em um outro corpo, mas a necessidade de renascer no corpo mumificado. A mumificação era um tipo de ressurreição feita à moda da magia e das técnicas humanas. Se para o hebreu a morte levava o corpo de volta ao pó, para garantir a vida eterna, o egípcio faria o contrário, impedindo o corpo de voltar ao pó através da mumificação. Eles acreditavam que o Ka, esta energia vital, se encontraria com o Ba, o conjunto de características pessoais atreladas ao corpo, e isso permitiria a vida após a morte. Depois que o corpo mumificado estava pronto, o sacerdote fazia um ritual para reanimar a múmia, chamado de abertura da boca, onde com conjurações mágicas ele tocava na boca, olhos, braços e pernas, possibilitando a múmia voltar, e então a tumba era lacrada para sempre com os pertences do morto para que ele vivesse por lá durante o dia e em outros momentos o seu Ka voasse até os deuses. É por isso que nesta época o morto ia para Osíris em Órion, nas estrelas, pois ainda não estamos falando da época da mitologia solar. O culto de Osíris e Ísis veio se desenvolvendo desde a pré-história agrícola egípcia e chegou à Era das Pirâmides. Perceba que o mito de mumificação é um tipo de magia ou uma espécie de artimanha para tentar driblar a morte e viver além dela. Se a morte aniquila o corpo e com isso a existência, o mago egípcio se propunha a conservar o corpo para que ele não voltasse ao pó.
De maneira muito interessante, isso parece tentar contradizer Gênesis capítulo 3, que diz que o homem, quando morresse, voltaria ao pó. Durante a quinta dinastia, a cidade de Hermópolis se tornou a cidade dos 8 deuses, dos quais Tote era o escriba principal. Mas na cidade de Heliópolis, os sacerdotes solares, com outro mito da criação, unificaram todos os deuses de outras tradições do Nilo, e de sua síntese, Horus, o filho de Osíris, se tornou um deus solar. Foi incorporado com as formas solares dos deuses Ra, Khepri e Atum. E, paralelamente, a cidade de Tebas criou o culto de Amon, o rei dos deuses, sua esposa Mut e seu filho Consu, que era um tipo também de Horus. Com a chegada dos Ixos, Sete foi associado ao caos e aos invasores. E durante séculos, a dinastia tebana, amotinada, se preparava para se libertar dos invasores. O que ocorreu com a 18ª dinastia, que se ergueu com o culto de Amon, sintetizando todos os demais cultos e lançando a grande obra mística do mito egípcio, o famoso Livro dos Mortos. Agora, em 1500 a.C., séculos depois, o acesso ao além-vida foi democratizado na crença egípcia, e não só o faraó, mas todos que pudessem pagar o rito poderiam viver no outro mundo. O livro era um mapa com feitiços para que o morto pudesse passar pelo tribunal de juízo, onde Tote tinha tudo anotado, e o coração do morto era pesado e deveria ser mais leve que uma pena. Se ele passasse, sem ser devorado pela fera, seria recebido por Osíris, o deus do submundo. Ao mesmo tempo, na América Central surgiram os Olmecas. Em 1500 a.C., antes que existissem astecas, antes dos maias e dos toltecas, um misterioso povo se levantou principalmente no estado mexicano de Tabasco e Veracruz. Na região havia uma técnica de produzir borracha com látex de uma árvore e por isso os arqueólogos chamaram este povo de Olmecas, palavra na língua nativa para povo da borracha. A área de influência deste povo ia do atual México até El Salvador. Os Olmecas foram exímios artesãos de pedra, magnetita, obsidiana e do jade trazido da Guatemala. Suas obras de arte mais famosas são as cabeças gigantes de 1,40 m a 3 metros de altura, com até 20 toneladas. Rostos diferentes com feições específicas foram esculpidos em blocos de basalto e depois enterrados. De início, pensou-se que as feições eram africanas. No entanto, hoje se acredita que eram mesmo asiáticas, pois há de se notar que as cabeças apresentam olhos com dobras epidérmicas típicas dos povos da Ásia e vistas até hoje nos povos locais de origem nativa, assim como outros traços como lábios grossos e nariz largo. O motivo para tais obras é desconhecido, mas há certamente implicações religiosas. Seus altares, alguns com ossos humanos e ferramentas, sugerem que os Olmecas podem ter dado origem a rituais de sacrifício humano e certamente já cultuavam a divindade da serpente emplumada, o espírito da chuva e senhor do trovão, que vamos encontrar mais tarde na mitologia maia e asteca. Os Olmecas elevaram o xamanismo de religião tribal a imperial, criando o caminho para as grandes religiões e povos nativos da Mesoamérica que ainda viriam. Enquanto isso, no Oriente Médio e no mundo mediterrâneo, Babilônia estava dominada pela dinastia cassita, que tomou o trono depois que os hititas saquearam a cidade do Eufrates. Eles eram um povo desconhecido que acredita-se ter vindo dos Montes Zagros. Os cassitas não modificaram em nada a religião da Babilônia, antes a preservaram de forma desconhecida, trouxeram a estátua de Marduk de volta. A arqueologia encontrou algumas centenas de cundurros no período cassita. Trata-se de pedras entalhadas com textos sobre doações de terra. Tais pedras eram usadas como limites das terras ou documentos contendo o acordo e as maldições com o nome dos deuses mesopotâmicos registrados nas estelas de pedra na forma de constelações, muitas delas que ainda conhecemos hoje. Ao norte da Síria, que ainda era um estado fraco em desenvolvimento, agora um pouco mais livre da influência dos babilônios, estava o povo Mitanni, cujos deuses são os mesmos arianos do Planalto do Irã ou da Índia Védica como Mitra, Varuna, Indra.
Ao leste, os heteus ou hititas tinham ligações ancestrais com os Mitanni, de onde compartilhavam muito de sua religião, mesclando com mitos da Babilônia e crenças locais dos cananeus. Eles também possuíam um deus da tempestade chamado Texub, mas diferente de todos os povos que adoravam o sol como um deus masculino, para eles o sol era uma deusa. Ugarit, ao norte da Síria, era uma cidade de cananeus, encruzilhada de nações, que prosperava especificamente em meados de 1500 e 1400 a.C. Sua religião nos mostra um pouco do que eles acreditavam. Ugarit é hoje nossa principal fonte sobre a mitologia de Canaã. O velho deus El havia sido vencido e substituído pelo jovem deus da chuva e do trovão conhecido por Baal, o senhor da fertilidade que lutava contra a serpente do caos e neste processo vencia a própria morte. Baal é um termo que significa senhor, mas era também chamado de Haddad, e seu mito, recriado sob o culto que envolvia prostituição cultual, celebrava a união de Baal e sua consorte. A religião de Baal e Astarote encontrará imenso sucesso na Era do Bronze, graças à celebração da prostituição cultural que envolvia o adorador homem com prostitutos e prostitutas e incluía a prática de sacrifícios humanos e variedades de deuses como Moloque e Milcom. Na Grécia, em 1500 a.C., cerca de 18 quilômetros de Atenas, numa cidade conhecida como Eleusis, celebrava-se uma festa conhecida como Mistério das Eleusis, de acordo com a temática do mito de Perséfone, a filha da deusa Deméter da agricultura, que é sequestrada por Hades, Plutão, que levava até o submundo e deixava sua mãe chorando inconsolável. O mito dramatizava as estações agrícolas e é uma herança vinda da Babilônia e do mito de Tamuz e Inanna, que também deu seu legado para o mito de Adonis. Enquanto isso, na Ásia Oriental, os mitos chineses estão sendo desenvolvidos e na Índia, os Vedas, livros sagrados do hinduísmo, estão sendo compostos. Estes livros são um conjunto de 4 obras religiosas poéticas. A data é incerta, há quem diga que o trabalho começou por volta de 2000 a.C., e em geral o consenso é que foram concluídos entre 1500 e 1400 a.C., e pelo menos estavam prontos até 1200 a.C. Posteriormente, à Era do Bronze, se compuseram comentários destes textos que são chamados de Brahmanas e depois Upanishads. Também foram compostos 2 poemas épicos, o Mahabharata e o Ramayana, que trazem as histórias, mitologias e a religião, filosofia hindu. Este longo processo de composição literária, que vai terminar na Era do Ferro, dará identidade ao que entendemos por hinduísmo. Os hinos dos Vedas nos contam como os áryas, vindos como pastores de gado, apreciavam bebidas embriagantes como soma, gostavam de danças, músicas e flauta, laúde e harpa. O Mahabharata, composto séculos depois, narra as guerras por volta de 1400 a.C., próximo ao rio Ganges, entre o clã Kuru e seus primos. Combates deste período foram associados aos mitos, como nos combates entre o deus Indra e seu inimigo. Os Vedas, sistema religioso que antecedeu o hinduísmo, progressivamente foi abandonando o culto ao deus celestial indo-iraniano, que eles chamavam de Dyaus, e passou a designar a palavra para céu, e em seu lugar passou-se a adorar Varuna, Agni, Mitra e Indra. Rudra, Shiva e Vishnu já eram adorados, mas em posição bem menor, diferente e conflitante ao seu grande papel posterior na religião hindu, quando foi completamente formada. Rudra Shiva, no princípio, era um deus associado aos demônios, que habitaria fora do conjunto dos demais deuses, pois era provavelmente uma divindade do povo local que foi dominado pelos invasores. Os invasores brancos dominaram os locais de pele escura e estabeleceram um conceito de castas chamado Varnas, justificado mitologicamente pela crença que Purusha, um ser primordial, foi sacrificado e seu corpo dividido, e de suas partes formaram as castas da Índia, os Brahmanes, da classe sacerdotal, a classe militar dos Kshatriyas, os Vaishyas, mercadores, e os Sudras, os trabalhadores comuns, depois conhecidos como Dalits, os desclassificados.
Bem mais tarde, o hinduísmo foi abandonando os deuses védicos e concentrando suas inúmeras divindades ao redor dos deuses Brahma, Shiva e Vishnu. Tecnicamente não existe hinduísmo, mas damos este nome ao conjunto de religiões e filosofias do subcontinente indiano que comungam do mesmo sistema de crenças no Sansara, ou ciclo de morte e renascimento. Enquanto isso, onde hoje é o Irã e o Afeganistão, um outro ramo dos povos indo-europeus que não migraram para a Índia se instalaram no Planalto do Irã e tinham uma religião que sacrificava animais e bebia o soma, muito semelhante à religião védica que havia invadido a Índia e ia se desenvolvendo naquelas montanhas. Eles eram politeístas até que por volta desta mesma época surgiu Zaratustra ou Zoroastro. Na realidade, há muitas dúvidas sobre quando viveu Zoroastro, mas para efeito de não errar com uma data tardia, vamos adotar a premissa de que ele viveu no período mais antigo que lhe é atribuído por diferentes historiadores, ou seja, Zoroastro pode ter sido contemporâneo de Moisés. O curioso é que você encontrará muito material ridicularizando a existência de Moisés, mas por outro lado, independente de prova alguma, todos estão dispostos a aceitar a premissa de que Zoroastro existiu. Embora os estudiosos desconsiderem os ocorridos sobrenaturais da tradição zoroastrista, acredita-se a ele ser o criador de um sistema religioso que se tornou, séculos depois, a religião oficial do Império Persa. Mas apesar das semelhanças que você verá, lembre-se que Zoroastro e Moisés, ainda que tenham sido contemporâneos, viveram em lugares totalmente diferentes e nunca se conheceram. Aliás, o judaísmo só foi ter contato com o zoroastrismo durante o Império Persa, uns 1000 anos depois que ambas as religiões haviam iniciado, se é que Zoroastro viveu realmente por volta de 1500 a 1450. Pelo que sabemos, Zoroastro era sacerdote de Ahura Mazda, relacionado ao culto do fogo e ao sol, e desenvolveu a pregação de uma religião dualista, onde havia 2 deuses, um deus bom chamado Mazda e um deus mau chamado Hariman, que corrompeu a criação perfeita de Mazda. Um ramo do zoroastrismo era o zurvanismo, que deduziu que, sendo estes 2 gêmeos e opostos, deviam ter uma origem, sendo seu pai o deus primordial Zurvan, que de seu otimismo deu origem ao deus bom e de seu pessimismo a um deus mau. Para Zoroastro, o homem devia escolher entre o bem e o mal e após a morte seria julgado. E ainda mais uma vez num juízo final e no fim dos tempos. Segundo ele, no final dos tempos, surgiria Saoshyant, o Salvador, que ajudaria Ahura Mazda a vencer a Hariman e seus demônios. Ressuscitaria os mortos, que seriam purificados num rio de fogo, e a terra seria recriada toda boa. Basicamente, não precisamos explicar a enorme semelhança com o judaísmo e com o cristianismo que viria bem depois. Mas lembre que eu só resumi o que levou séculos para se desenvolver nos livros do zoroastrismo. É costume dizer que o zoroastrismo foi a primeira religião monoteísta, mas isso está equivocado, pois era uma religião dualista e não monoteísta, onde se via o bem e o mal como forças equivalentes, embora se buscasse o bem. Não havia um único Deus no zoroastrismo, e sim 2 deuses, sendo um bom e outro mau. Costuma-se dizer que o judaísmo copiou o conceito do diabo do zoroastrismo e legou isso ao cristianismo, mas isso é falso, pois o diabo, o anjo caído chamado diabo, é na Bíblia uma criatura e não um ser eterno ou divino como o deus maligno do zoroastrismo. No futuro, gastaremos tempo entendendo a origem do mal pelos antigos hebreus. Semelhanças não querem dizer cópia. Cristianismo e religiões chinesas encontram pontos de semelhança sobre o pacifismo, e não quer dizer que um copiou do outro. Há semelhanças assim entre centenas de outras religiões. Deus se revela na consciência das pessoas e isso explica como elas chegam a uma lei moral universal e as semelhanças entre as religiões. Por que duvidar que alguns desses povos receberam algum tipo de luz e avançaram de forma limitada? A Bíblia está cheia de exemplos como Melquisedeque, que adorava o Deus verdadeiro sendo cananeu, ou Jetro, sacerdote do Deus Criador, mas sendo midianita. Balaão profetizou sendo pagão, magos do Oriente vieram em busca do Messias.
Por que duvidar que Deus moveu as nações e tocou no coração de outros povos e não só os judeus? A lógica e a revelação natural podem levar os homens muito longe, mas com um conhecimento impreciso sobre Deus. Se todos os povos têm uma origem comum, então as antigas civilizações guardaram uma memória ancestral comum de suas origens e crenças, e é de se esperar que em cada povo haja conhecimento pelo menos parcial de Deus que nutra várias semelhanças com o monoteísmo. Se há uma verdade, é inevitável que as pessoas que a buscam encontrem pontos de convergência ou pedaços dessa verdade. Se há uma verdade e há inverdades, é possível também, em alguns momentos, que exista uma intenção de contrafação por parte das forças que se opõem ao Criador. Há de se reconhecer, porém, que é inegável que termos e até pensamento religioso popular do judaísmo do Segundo Templo sofreu grande influência do contato com os gregos dualistas e com os zoroastristas persas. Vários elementos místicos, as angeologias com nomes de anjos, que nada tem a ver com a Bíblia, e em especial crenças dualistas sobre a natureza do homem e o estado do homem na morte, vieram dessa conversação pós-exílio. Parábolas como, por exemplo, o rico e o Lázaro, contadas por Jesus, se utilizavam de crenças e contos populares comuns entre o povo que não necessariamente eram bíblicas, mas eram uma reinterpretação da influência externa e contato com outros povos. Temos que compreender que o judaísmo de hoje não é o judaísmo da Era do Bronze, da mesma forma como também não é o judaísmo do Novo Testamento, assim como o cristianismo de hoje passou por diversos processos históricos e não é mais o cristianismo envolto na cultura que os apóstolos viveram. A religião influencia e é influenciada pela cultura. Tome, por exemplo, a crença sobre o que acontece depois da morte, que abordamos no episódio passado. Muitos rabinos judeus, se questionados sobre o que pensa o judaísmo a respeito, dirão que o pensamento judaico é vasto, indo desde o conceito de que a morte é total inconsciência, passando pela ressurreição para quando o Messias vier, e outros abraçaram o contato com o misticismo e adotaram o conceito de reencarnação. Mas dirão muitos rabinos que a Torá não diz nada e se propõe a fazer do judaísmo uma vida que viva com máxima intensidade e proveito a vida aqui e agora, deixando a Deus a questão se existe ou não algo depois da morte. Confira os links nas descrições. Por volta de 1500 a.C., dezenas de experiências religiosas surgiram no mundo, algumas muito cruéis e outras até semelhantes ao conteúdo da Bíblia. Por que essa inundação de opções religiosas coincidiu com a época em que Moisés tiraria o povo do Egito e daria a lei de Deus e a revelação ao seu povo? Será que atrás das cortinas da história há forças espirituais que competem entre si por atenção e pelo poder? Segundo o livro de Gênesis, estava profetizado a Abraão que seus descendentes seriam peregrinos por 400 anos no Egito, dando oportunidade que os povos de Canaã mudassem os seus caminhos e práticas. Durante meados de 1600 e 1500 a.C., enquanto os patriarcas se multiplicavam e tornavam-se um povo refugiado no delta do Nilo. Pela profecia, estava próximo a chegada deste período final e o surgimento de Israel como uma nação. É realmente intrigante que exatamente quando o monoteísmo estava para se tornar uma fé nacional e quando Moisés estava para nascer, surgiram várias outras opções religiosas, incluindo o auge dos ritos de morte no Antigo Egito. O cenário está pronto para um dos momentos mais incríveis da Era do Bronze. Deus vai sair dos bastidores e entrar como protagonista da história.